O povo não foi ao desfile de 7 de setembro em Brasília, promovido pelo governo Lula. Apesar de ter convocado servidores públicos de todos os ministérios para garantir a plateia, o entorno das arquibancadas ficou vazio. Pela manhã, pouco mais de uma hora depois do início do evento, a reportagem de Oeste registrou algumas imagens que mostram o gramado da esplanada dos ministérios quase sem ninguém. No ano passado, levantamentos independentes apontavam mais de 100 mil brasileiros presentes no mesmo local. Nós estamos vendo aqui imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2002 e ao lado a gente mostra então imagens do evento de hoje na esplanada dos ministérios em Brasília. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Um 7 de setembro bastante diferente neste ano. O presidente Lula esteve acompanhado aí na tribuna dos chefes de outros poderes, como a presidente do STF, Rosa Weber, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros, mas o povo não foi às ruas, Rodrigo. Não foi e está de luto em casa. É triste com essas cenas patéticas, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, meu amigo Lacombe e, acima de tudo, nossa audiência qualificada. Dizem que o país está dividido e a gente procura a outra metade e não encontra. Dizem que Lula recebeu 60 milhões de votos ou mais. A gente não consegue vê-los nas ruas, nem mesmo nas redes sociais. E existem esses institutos de pesquisa, né, que mostram popularidade em alta do presidente e do governo, e existe o teste da realidade, o teste das ruas. A gente viu, né, que só não tem povo nisso, tem chefe de poder, tem harmonia e paz entre o poder executivo e o poder judiciário na sua instância suprema agora, tudo isso muito festejado pela mídia, mas só não tem povo. É uma democracia de gabinete, é uma democracia, entre aspas, claro, sem a presença do demo, né, do povo, no caso. Agora, enquanto isso, o Lula é hábil em costurar e comprar, para ser mais preciso, os apoios que ele precisa para governar sem povo. Então ele tem o centrão fisiológico, entrando cada vez mais no seu governo, ele tem o próprio Supremo, né, muito próximo, aliado a ponto de alguns mestres do jornalismo, como o nosso colega mestre Guzzo, falar que é uma extensão mesmo, né, do governo do Lula, o Supremo. E nós temos a mídia, sempre muito disposta a se prestar esse papelão de assessoria informal do PT. Então, e não podemos deixar de fora os militares melancias, verde por fora, vermelho por dentro, que estão se prestando a esse papelão. A própria Globo, né, chamou de volta da normalidade. E a gente para pensar e eles têm um ponto, é a volta da normalidade. O Brasil sempre foi isso mesmo. O Brasil sempre foi esquemas de políticos com poder judiciário, com a imprensa, né, dominada pela hegemonia da esquerda, só não tinha a presença do povo. O problema é que depois de redes sociais, de Bolsonaro, o povo despertou. O gigante acordou. E não está muito afim de ficar quieto e hibernar de novo. Então, o que fazer com esse povo todo é que é a grande questão para os comunistas. Eles dizem que os golpistas não foram às ruas. A gente pode concluir, então, que o Brasil só tem golpista, né? Porque ali só estavam essas figuras que eu mencionei. Por fim, Paula, eu quero só lembrar à nossa audiência que o regime comunista nunca precisou do povo. Eu vejo muita gente animada ou até festejando que flopou, que não teve ninguém. Eu entendo que a gente tem que ficar feliz com o recado que foi dado, mas eu quero dar esse alerta aqui, é um spoiler, né? Regimes comunistas nunca precisaram do povo. Eles sempre avançaram com intimidação, controle, aparelhando as instituições, tipo Corte Suprema, Polícia Federal, coisas assim, Congresso, né? E eles podem, depois que eles já controlam o poder todo de fato, abrir mão dessa coisa incômoda, né, chamada povo numa democracia. Ana, muito boa noite. Esse governo aí tentou recrutar servidores públicos para garantir a plateia, mas o evento não passou aí pelo teste das ruas hoje, né, Ana? Boa noite. Não passou, Paula. Boa noite, Constantino, Lacombe, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que hoje ficou em casa, sim, né? A campanha Fique em Casa, ela surtiu um grande efeito, mas eu acho, Paula, que essa campanha não precisou de muito esforço, assim, de oposição ou de aliados do presidente Bolsonaro.
o brasileiro está sentindo essa tristeza, sem vontade de ir para as ruas celebrar o quê? Celebrar o quê? Um descondenado em 3 instâncias como presidente da República, provas sobradas, como disse o desembargador Gebran Neto, pena aumentada de 8 anos para 12 anos de cadeia, um ativismo jurídico absurdo. Ontem demos a notícia aqui do Toffoli com uma canetada sozinho, uma canetada solitária, simplesmente anulou provas contundentes usadas em 12 países contra a Odebrecht, anulou as provas contra a Odebrecht, anulou as provas contra o Lula, no processo do Lula. Então, celebrar o quê? Nós não temos uma Constituição respeitada, não temos leis respeitadas, não temos sequer o direito de discutir as urnas eletrônicas respeitadas, não temos o direito de discutir vacinas, lockdown, tratamento. Nós estamos sob uma ditadura e não é desde o dia 1º de janeiro desse ano, não. Desde o ano passado, 4 anos de governo de presidente Jair Bolsonaro com interferências absolutamente inaceitáveis do judiciário no legislativo e no executivo. Então não foi preciso nem muita força da oposição para fazer com que as pessoas ficassem em casa e desse uma resposta a um descondenado por uma justiça militante de que o Brasil não vai compactuar com esse projeto de poder. O que nós vimos hoje, Paula, o silêncio das ruas hoje, é o que o brasileiro está sentindo. Eu estive nos últimos 2 7 de setembro no Brasil, em 2022 e 2021, estava na Paulista e nunca vi nada parecido. O amor das pessoas umas com as outras, com a gente, né? Ainda estávamos na outra emissora, o carinho das pessoas com as pessoas mais velhas, crianças, a limpeza das ruas numa manifestação de milhares e milhares de pessoas ao longo de vários quarteirões na Avenida Paulista. E aí a gente hoje liga a televisão, não vê o povo nas ruas. E o pior, Paula, para mim, que é o símbolo do 7 de setembro de 2023, não é apenas essas imagens de a Esplanada dos Ministérios vazia, Paulista vazia, o Rio de Janeiro, mas uma primeira-dama do Brasil vestida de vermelho. Um tapa na cara da gente, vestida de vermelho. Sou comunista, estamos diante do novo comunismo travestido de democracia sem povo. Uma vergonha. Janja, hoje, para mim, foi o retrato da vergonha que é este desgoverno, que não vai durar muito, porque não tem povo nas ruas e não tem voto no Congresso. Eu continuo com esperança, entristecida pelo 7 de setembro, Paula, estou de preto hoje por causa disso, mas continuo amando o meu Brasil, vou continuar lutando pelo meu Brasil, como eu sei que todos que ficaram em casa vão continuar lutando pelo Brasil, porque o Brasil não merece uma primeira-dama vestida de vermelho para comemorar o 7 de setembro.